Muito bem, queridos. Então, dando sequência aqui, a proposição nossa de fazer uma catequese continuada, uma pequena catequese, explorando aí cada artigo do compêndio do Catecismo da Santa Igreja Católica e Apostólica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, e que foi promulgado esse compêndio pelo Papa Bento XVI, né? É um compêndio muito interessante porque ele reúne de forma densa aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja ensina e anuncia, né? Então, no bloco anterior, no programa anterior, nós apresentamos qual seria o desígnio de Deus para o homem. Né? Falamos isso fazendo uma distinção entre a natureza de Deus e a natureza do homem, especificando que Deus é um ser infinitamente perfeito, porque ele é eterno, não é criado, etc. e tal. E o homem, ao contrário, como tem um princípio, embora sua alma imortal não tenha fim, né? E o seu corpo tem um fim transitório, um fim provisório, né? Tem, em vista da ressurreição, há aí um dado, e continuo daí antes de entrar no capítulo 1, para entendermos que o homem se é capaz de Deus, como é capaz e por que é capaz. Ora, se a perfeição de Deus está em que ele não tenha nem princípio nem fim, ele não está sujeito à ação do tempo, do espaço, da matéria, etc. E o homem tem um princípio e o corpo tem um fim provisório, aqui nesse mundo, em vista esperando depois, como disse, a ressurreição eterna. E a alma, essa não tem, ela tem um princípio também, é criada quando somos concebidos, mas ela não tem um fim. Com a morte do corpo, ela vai apresentar seu juízo e seguir o seu caminho conforme o que foi vivido e conforme o julgamento de Deus. Agora, então isso faz disso o quê? Que o homem então é imperfeito? Deus é infinitamente perfeito por conta da sua condição distinta de ser eterno, não tem princípio nem fim. Então nós temos princípio, não temos fim, a nossa alma não tem fim, o nosso corpo tem um fim provisório. Significa que nós somos imperfeitos? Não, aí é que está. O primeiro grande doutor da igreja a receber este título, que gosto sempre de citar, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Apóstolo. Santo Irineu dizia assim: o homem não é nem perfeito, olha, nem imperfeito. Nós temos o costume de dizer, não, nós somos imperfeitos. Não, nós estamos assim ofendendo a obra de Deus. Deus não é incompetente. Deus não é um Frei Flávio da vida. Deus não é como nós, que faz as coisas imperfeitamente. A gente faz tudo mal acabado, mal amanhado, mal arranjado. Né? Deus não. Deus é perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz. Imagina, nos fez a sua imagem e semelhança, não iguais, como expliquei na vez anterior. Mas isso não significa que nos tenha feito imperfeitos. Esse fim circunstancial provisório do nosso corpo, por exemplo, não é uma imperfeição, mas é uma etapa do aperfeiçoamento. Então, qual é a nossa condição? Segue dizendo lá Santo Irineu de Lyon, né? Deus, o homem não é nem perfeito, não é Deus, não, ele tem um princípio, ele tem um fim provisório para o corpo, a alma vai precisar de se purificar para chegar à perfeição, etc. Então, o homem não é perfeito, como Deus, mas também não é imperfeito. Deus, o homem, voltando a Santo Irineu, o homem não é perfeito nem imperfeito, mas, diz o santo, foi criado em vista do seu desenvolvimento, até atingir a estatura de Deus, né? Até atingir a plenitude da perfeição que é Cristo. Esse é o modelo, é o protótipo da perfeição divina que entra na história para nos elevar
à perfeição, né? Então, não existe essa coisa aí, né, viu, gente? De que a turma fala também, de vai evoluir, nós vamos nos aperfeiçoar, é karma, e aí depois volta a outras vidas para aperfeiçoar. Não, 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 não. O nosso processo de aperfeiçoamento, uma vez que não fomos nem perfeitos nem imperfeitos, ele se dá em razão da vida em Cristo. A nossa única possibilidade de aperfeiçoamento, ela começa, tem um livrinho muito famoso, é a literatura mais conhecida e editada e impressa da história depois das Sagradas Escrituras, que eu recomendo, que chama-se Imitação de Cristo. Né? Então, o nosso processo de aperfeiçoamento na humanidade começa com a imitação de Cristo nosso Senhor. Né? Imitar Cristo aqui não é ser um papagaio que fica repetindo versículo, igual a gente está acostumado aí, a turma por aí. Não, não é isto. Imitação de Cristo significa um compromisso, um propósito de vida. Né? Em cada situação, em cada ação, como que eu devo agir? Né? O que eu devo fazer? Como agiria nosso Senhor? Né? Devo procurar fazer o bem sempre. Mas por quê? Por que razão? Por que motivo? Não tenho nenhum motivo. Tudo vem contra mim. E por que assim eu tenho que continuar insistindo em fazer a escolha de fazer o bem sempre, não importa quem, mesmo se eu recebo o contrário disto? Ora, porque Deus me amou e deu a sua vida para que eu tivesse a eternidade. E isso é suficiente para eu dizer, eu quero participar dessa felicidade eterna com Deus. E se o caminho é Cristo, então eu tenho que segui-lo. Eu tenho que imitar a sua atitude, o seu comportamento. É daí que vem também a nossa veneração católica à vida dos santos, né? Muito mais do que ficar numa pedição de coisas, isso, aquilo, faz novena, tudo bem, isso também. A igreja autoriza, é bom fazer, mas a grande riqueza, o grande valor da vida dos santos, da comunhão de santos que a igreja propõe para nós, é ver a vida deles, saber cada aspecto da vida, como ele agiu, ou ela, ou o santo, ou a santa, como ele se comportou, como imitou a Cristo. Né? E assim, olhando o exemplo deles, a gente vai aperfeiçoando esse nosso processo. Né? Bom, então vamos aqui tentar começar o capítulo 1. O homem é capaz de Deus. Só essa frase aqui dá para falar aqui uma eternidade, né? Claro que nós somos capazes de Deus. Por que essa afirmação é capaz, né? É capaz, ser capaz. Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em que consiste isso? Assim, de uma forma bem que nos capacita, que nos capacita. Deus é unitrino, né? Eu costumo dizer que nós somos também um conjunto de pequenas trindades, né? ou de trinitarismos, ou de tríades, melhor dizendo, né? Por exemplo, nós temos corpo, alma e espírito. É uma tríade, né? Um corpo material, uma alma psicossomática e o espírito racional. Não é? É uma tríade. Quer ver outra tríade que nos constitui assim, a imagem e semelhança de Deus? Nós temos vontade, inteligência, vontade e liberdade. Nós somos inteligentes, capazes de raciocinar as coisas, distinguir as coisas, escolher as coisas, diferenciar as coisas. Né? Somos inteligentes. Temos vontade, essa inteligência muitas vezes gera em nós vontade. Vontade disso, vontade daquilo outro, etc. Né? E somos livres. Vamos escolher agora. Podemos ter uma vontade que racionalmente, que a nossa inteligência está dizendo, olha, essa vontade não vai na direção do bem. Aí entra a nossa liberdade. Percebe que essa tríade faz com que nós sejamos de fato semelhantes a Deus? E é essa tríade que nos permite ser capazes de Deus,
né? Porque somos inteligentes, capazes de entender, pensar Deus, compreender Deus, desejar. E aí, em razão disso, entra a vontade, capaz de querer Deus, de ter vontade de Deus, de desejar Deus. Oh, meu Deus, queremos conhecer este ser bom e infinito que nos fez a sua imagem e semelhança, não é? Que nos deu consciência sobre tudo, sobre o bem e o mal, a vida e a morte, a alegria e a tristeza, e com capacidade de escolher, diferenciar e escolher, né? Ah, não, isso aqui não é uma coisa boa, vamos deixar isso para lá. Oh, isso aqui é uma coisa boa, vamos escolher isto, né? Então o homem é capaz de Deus, né? Tem uma citação de Santo Agostinho aqui, e que é a seguinte: Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Oh, uau! Olha que coisa magnífica! O nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Ou seja, a gente pode fazer o repouso que quiser. Pode dormir, pode hibernar, pode roncar, pode cair tonto, bêbado, pode fazer o que quiser. Pode morrer, pode descansar do jeito que quiser. Mas se não repousar em Deus, o coração do homem não descansa. Meu Deus! Olha, tão bela essa frase e o que ela nos faz pensar, que vale repetir esse trecho e ficar com ele para meditarmos, né? E assim encerrarmos esse nosso bloco, né? Tu nos fizeste para ti. Olha, Deus nos fez para ele. Somos capazes dele. E o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti, né? Tá aí, ó. Se você quer realmente ter um repouso, um descanso da alma para todos os problemas, dificuldades, tribulações, desafios, né? Mais do que o sono, mais do que a morte, mais do que qualquer tipo de descanso e repouso, o grande repouso e o grande descanso está em repousar em Deus, né? Em outra ocasião, a gente volta a isso, repousar em Deus, tá bom?